Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. A paz do Mestre Jesus esteja conosco, né? Permaneça conosco aqui nesta noite, né? Nos envolvendo, nos radiando, né? Essas bênçãos de luz e paz. É sempre um prazer muito grande para a gente estar aqui, né? Nos reunirmos aqui com tantos corações amigos. E a gente, né? Todos nós viemos aqui atrás do Cristo, né? A gente está com saudade de Jesus, a gente quer esse aconchego, né, esse acalento no coração que vem do Mestre, que vem do Evangelho, que vem da doutrina espírita. Né? E é ele que a gente busca aqui, e é nele que a gente confia para juntos a gente refletir sobre o tema da noite, que é um tema muito importante, né, muito pertinente. A nossa irmã Tuca colocou o tema como papel da família, né, na educação sexual. Mas eu tomei a liberdade de alterar um pouquinho isso. Nós vamos falar de sexualidade sob uma visão espírita, porque assim, falar de educação sexual, assim, parece que a gente está, né, parece que há regras para serem ditadas, que há uma cartilha para ser passada, né? Quando se fala em educação sexual, parece que, né, tem uma normativa que precisa ser passada, né? No caso da família para os filhos, ou no caso de instituições para aqueles que são acolhidos e abrigados, e não é assim. E não é assim. A gente só pode dar daquilo que a gente tem, não é mesmo? É até óbvio, não é? Então, se eu quero dar uma orientação, se eu quero dar uma sustentação nesses capítulos da sexualidade, seja dentro de casa, seja, né, no trabalho espírita, né, a casa espírita como um posto de socorro, acolhe muitas pessoas desajustadas em várias áreas, com conflitos, né, em várias áreas, né? E a área da sexualidade é um desses conflitos que chegam e que perturbam tanto, que desequilibram. Então, aquele que atende na casa espírita, né, o espírita de uma forma geral, o pai, a mãe, aquele que tem sob a sua tutela alguém para dar essa orientação, precisa ter essa base da doutrina espírita para saber passar, para saber falar, porque senão vai cair naquela, né, dos tabus e preconceitos. Onde, isso pode, isso não pode, isso está errado, isso está certo. Isso... Não é assim. O que a doutrina espírita explica para a gente é o quê? Primeiro, a doutrina espírita proíbe alguma coisa para a gente? Proíbe nada. A doutrina espírita não nos proíbe nada, mas nos mostra a nossa responsabilidade em tudo. Nos conscientiza da nossa responsabilidade em tudo, inclusive na sexualidade. Né? Mas em tudo a gente tem esse... Né? Com a doutrina espírita, a gente tem essa consciência maior da responsabilidade, e essa consciência acaba aumentando a responsabilidade. Né? É aquilo que Jesus falou: muito se pedirá de quem muito recebeu. Então, isso da gente primeiro, tentar assimilar esses conceitos espirituais sobre a sexualidade, para depois passar, cai numa outra passagem de Jesus também, quando ele fala para a gente, né, juntar os tesouros do céu. Porque às vezes eu posso aqui estar, né, alguns de nós aqui pode estar numa fase assim já mais avançada da reencarnação e pensar assim: mas sexualidade, para que eu... Não, esse assunto eu já cumpri minha tarefa em família, eu já não vou... Somos espíritos imortais, não vamos esquecer disso, pessoal. A nossa condição aqui de encarnados, ela é transitória, é só uma etapa. Daqui a pouco a gente está em novas etapas evolutivas, aí, em novas reencarnações. E aquilo que a gente amealha hoje em dia, assim, de conhecimento, de iluminação interior, isso nos pertence. É o que Jesus falou: juntai os tesouros do céu, que nem os ladrões roubam, né? Não, ferrugem não corrói, o tempo não apaga, né? Então tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente sedimenta dentro do nosso raciocínio, do nosso sentimento, nos pertence daqui para frente. Então, a primeira coisa é a gente deixar os tabus e preconceitos de lado. Né? E nessa área da sexualidade tem muito tabu, muito preconceito. Né? O preconceito ele vem muito porque eu quero aplicar o meu entendimento para todo mundo. Não está como eu entendo que as coisas são, eu já coloco ali um preconceito, a palavra está dizendo, um conceito que é meu, eu coloco ali para aplicar a todos. Isso é na área, por exemplo, do preconceito racial, preconceito sexual, né? Em todas as áreas assim, é quando a pessoa quer aplicar algo que ela entende como certo,
como ela elegeu como a conduta, a gente não está nem entrando no mérito do que é certo e do que é errado, não é esse o caso. Mas o preconceito é essa coisa de querer impor o meu ponto, o meu posicionamento. Sendo que a gente, né, acabamos de falar, somos espíritos eternos, estamos em evolução, estamos em aprendizados e somos muito atrasados ainda. Isso que a gente não pode perder de vista. Somos ainda muito atrasados. Ou seja, a gente tem que ter humildade de aceitar que temos muito o que aprender, sim. Temos muito o que caminhar. E os tabus, principalmente nessa área da sexualidade, né, a nossa civilização aqui ocidental, ela vem de uma cultura judaico-cristã muito baseada na Bíblia, somente lá no Antigo Testamento, onde tem lá, logo no comecinho, na Gênesis, o que tem? Tem Adão e Eva, e a Eva é expulsa do paraíso porque comeu a maçã, num simbolismo do ato sexual. Ou seja, ali no começo já é o pecado original. Ah, é pecado, o sexo é pecado. É isso é um tabu. E é um tabu que fica arraigado, que fica, né, fica entranhado na gente, sem muitas vezes a gente perceber. Daí a dificuldade, às vezes, de se conversar sobre o assunto, dentro de casa, dentro de família, né, quando se precisa tratar do assunto com maturidade, com seriedade, que é óbvio que o assunto envolve. E nós vamos ver que sexualidade envolve muito mais do que relação sexual e ato sexual. É muito mais. Né? Esse é só um aspecto, né, material dele. Né? Mas esses tabus precisam ser assim combatidos lá dentro de nós. Né? Minha esposa conta que lá, quando ela era criança, bem pequena, assim, na casa da mãe dela lá, tinha um anticoncepcional no criado, assim, né? A mãe tomava anticoncepcional, mas aí a criança vê o remédio, né? É um remédio, né? Aí perguntou, mãe, mas você tá doente? Aí a mãe fala, não, tô doente, sim, tô. É um tabu, né? Aquela coisa de não, né? Claro que é outra geração, a gente compreende isso tudo, né? Mas é o tabu estabelecido, onde não pode falar do assunto. Sendo que para a criança pequena talvez fosse exatamente o momento, a oportunidade de começar a conversar, a dialogar. Para a gente ver como que os tabus interferem nessa questão do diálogo, do entendimento, nas questões relativas à sexualidade. Assim, a gente entrando mesmo no conceito de sexualidade, o que é sexualidade? Pela pauta do mundo, da sociedade, está restrita à condição do ato, né, da condição genital mesmo, da relação em si. Né, a sexualidade, aquelas emoções, sensações que decorrem do ato ali. Mas é uma definição absolutamente pobre, superficial. Né? Na doutrina espírita a gente aprende que é muito além disso. O ato da reprodução, da relação sexual, o prazer envolvido é só um aspecto material e necessário, é claro, né? A reprodução da espécie, né, é algo necessário. Por isso, no ato sexual está envolvida a questão do prazer. Né? Vamos traçar aqui um paralelo, né, fazer aqui uma analogia. Né? Quando a gente está muito cansado. Quando a gente está muito cansado, o que a gente quer? A gente quer descansar. O descanso é lícito? Para nós encarnados aqui, é lícito. É uma necessidade da nossa condição de encarnado aqui, tem que descansar. Então você trabalhou lá o dia inteiro, você teve aquele dia estafante no trabalho, ou nas suas atividades, né? Seja em casa, seja onde for, você teve aquele dia cansativo, aí você tem aquele momento ali no final do dia, começo da noite, você pode parar, você se joga um pouco no sofá e descansa. Não é prazeroso? É prazeroso. Tem algum problema nisso? Não tem problema. Sabe onde que está o problema? É no excesso de descanso. É quando eu só quero descansar. Às vezes eu não quero nem me cansar para depois ter que descansar. A pessoa já evita, né, como dizia o Chaves, evitar a fadiga, né, lá no seriado, lá vai evitar a fadiga. Isso, né, o excesso que é o problema na questão da sexualidade também, e outros prazeres também, na questão da alimentação. Né? Você está com sede, você está com aquela sede, você bebe um copo d'água, a gente até sem querer, né, porque é a satisfação, é o prazer de você estar associando essa sede. Né? Na alimentação também tem um prazer envolvido ali, né, a lei divina, né, o Criador é tão assim perfeito, tão, né, pensou em tudo, que nos dá essa condição do prazer para a gente atender isso, que é próprio da nossa sobrevivência. O descanso, a alimentação, a reprodução. Então, o prazer está envolvido. Só que muitas vezes o que acontece? A questão da alimentação, às vezes,
o prazer que me dá ali, e eu tenho outros conflitos, eu tenho outros vazios em outras áreas, outros problemas, e eu começo a querer suprir o prazer ali da alimentação, tampando um buraco da minha alma de outro lado, onde dá os desajustes, onde dá, né? Isso também, por exemplo, entorpecentes, né? Por que que a pessoa busca o entorpecente, seja bebida, ou seja qualquer outro tóxico? É uma fuga. Ela sente prazer naquele momento e aquilo está preenchendo ela de um lado, com consequências gravíssimas, a gente sabe. Mas tem essa coisa de preencher. Então, é o excesso, é esse desvio de finalidade que é um problema. E deixando assim, né, seguindo adiante no conceito de sexualidade, né, dessa parte da reprodução e do prazer, a gente tem na doutrina espírita que a sexualidade é essencialmente uma troca de conteúdo magnético entre aqueles que se confiam e que naquele momento de afetividade tem aquele encontro. Troca de conteúdo magnético. Olha que nós não estamos falando de prazer mais não. Nós estamos falando de algo muito mais profundo, muito mais espiritualizado. Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ele fala assim, olha lá no comecinho, né? As pessoas que se confiam, né, uma outra, para essa dupla se trava um circuito energético. Circuito energético. Circuito é o quê? Circuito é aquilo que vai e vem, é uma troca, uma relação, é uma ligação. Então a gente tem vamos imaginar o ato sexual, tem um prazer envolvido e tem um circuito magnético. Ou seja, tem uma ligação que foi feita ali. Emmanuel continua, em regime de reciprocidade, né? Um doa e recebe, o outro doa e recebe, né? Onde os parceiros trocam alimento afetivo. Olha que coisa, alimento afetivo. Já saiu do campo do prazer, foi para um campo muito mais espiritualizado. Então, quando a gente vai falar de educação sexual, essencialmente a gente está falando de responsabilidade. Da responsabilidade que cada um tem que ter na condução da sua vida, em todos os aspectos, né? Mas como o tema nosso é na questão da sexualidade hoje, né? Por quê? Porque a relação sexual que a pessoa tem, ela não tem com um objeto. Ela tem com uma outra pessoa. Onde eu tenho responsabilidade com a outra pessoa também. É o que o Emmanuel está falando aqui, ó. Reciprocidade. Troca de conteúdo magnético e alimento afetivo. Troca. Então, há muita responsabilidade envolvida. Então, a gente precisa lembrar que o outro é um ser humano, né? E a gente precisa lembrar de outra coisa também. Nós somos seres humanos também. Porque, às vezes, a gente se comporta pior que bicho. E a gente não está falando assim só na questão da sexualidade, não. Às vezes tem uma discussão, não tem aquela expressão normal, virou bicho. É bem isso, a pessoa se transforma. A pessoa, né, aquela aparência de calma, de serenidade, quando tem uma contrariedade, vira uma onça. Virou bicho, esqueceu a sua humanidade, esqueceu o controle que tem de si mesmo para, nos momentos de crise, né, colocar à prova realmente o autocontrole, né, o discernimento, o livre-arbítrio, né, saber, naquele momento de crise, se comportar. Então, não vamos nunca esquecer da nossa humanidade, né, dessa nossa condição. Nós já saímos do reino animal, estamos no reino hominal, né? Parece algo bobo de se dizer, mas quando a gente deixa simplesmente os instintos agirem, acontece isso. No trânsito, quem está no trânsito, quantas confusões, quantas brigas, quantas buzinadas. A fila lá de carro parada, quando ele começa a buzinar, o que vai adiantar buzinar? Né? Mas a pessoa buzina, xinga, reverbera, é esse bicho, é esse descontrole, né? É essa animalidade que ainda está incontida dentro da pessoa. Aí um aspecto assim, o mais importante da sexualidade, que é nesse terceiro ponto que a gente chega, que a sexualidade, ela é uma força, ela é um potencial do espírito, uma força criadora e criativa. Força criadora e criativa. Não é criadora só de corpos, não, na reprodução é também, né? Uma força criadora de corpos, né? No aspecto reprodutivo. Mas é muito além disso. Divaldo Franco, quando conheceu Chico Xavier, lá na década de 40, final da década de 40, foi conversar com o Chico essas questões de sexualidade, que ele, né,
como todo ser humano, ele tinha os conflitos, tinha, né, como direcionar essas forças, o que sentia, e foi questionar o Chico. E o Chico deu uma lição belíssima para ele e deu um exemplo para ele. O Chico falou para ele que ele, Chico Xavier, direcionava as forças, as energias, essa energia criadora e criativa dele na mediunidade. Olha que coisa interessante, porque no nosso arcabouço assim, de tabus e preconceitos, mas o que sexualidade tem a ver com mediunidade, com psicografia? É porque a gente está ainda restringindo o nosso conceito ao ato, né? Aquela coisa ao aspecto mais material. E sexualidade, ela envolve essa potência criadora e criativa do espírito. Então, demos o exemplo da casa espírita. Chega alguém aqui em conflito, né? Os psiquiatras chamam, assim, às vezes, conflito na área sexual de ego distônico, né? Ou seja, uma coisa que a pessoa não aceita, às vezes, seu próprio corpo. Ela está num conflito tremendo com o próprio corpo. Não vamos restringir isso ao caso de homossexualismo, não é isso, pessoal. Né? Mas pode acontecer nesse caso. A pessoa não se aceita como ela é. Num conflito muito grande entre o que ela é e o eu, né? O ego distônico. Por isso que os psiquiatras usam esse termo. Né? Como que tem que ser orientação para a pessoa? Você vai dizer para ela o que ela faz, o que ela não faz, mas você tem que ajudar ela de imediato com os recursos da doutrina espírita. Né? Primeiro, antes de tudo, o acolhimento, né? E esse acolhimento muitas vezes não é fácil, porque vamos imaginar que chega um travesti que se prostitui e ele chega caracterizado para o trabalho dele. É mais difícil o acolhimento, mas é mais difícil por causa do quê? Das nossas reservas, do nosso moralismo, que está implícito, mas é o nosso irmão que está ali em conflito e pedindo ajuda. É a hora de usar os recursos que a espiritualidade, que a doutrina espírita tem, do acolhimento, do esclarecimento evangélico. Se estiver num momento de crise, de repente o passe, né, a água fluida, mas principalmente a orientação, né, que essa força que ele sente nele, esse desgoverno que ele sente dele, não tem que ser canalizado só na via sexual. Tem outras formas de dar expansão a isso, na arte, na cultura, na beneficência, né, no aspecto profissional, né? Há várias maneiras de direcionar essas energias, né? Para haver um autocontrole, para aquele impacto não ser desequilibrante, ser perturbador para a pessoa, como a gente vê acontecer tanto. Né? Tem um livro dos Espíritos, tem a questão 201 e 202, que trata sobre essa questão. Como são questões bem pequenininhas, a gente vai ler aqui para a gente trazer bem para a doutrina espírita mesmo, né? A gente vai ver que não é coisa da cabeça do Luciano não, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, né? É um assunto tão sério assim, a gente deu uma pesquisada, a gente, né? E aqui a gente está dando uma pincelada assim muito rápida, muito breve, né? Então, eu sugiro a todos que aprofundem depois no assunto, nos livros, né? Primeiro da doutrina espírita, né? Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, né? Tem as obras da Joana de Anjos, da série psicológica dela, que aborda em profundidade o assunto. Quem não gosta de livro tem as palestras no YouTube, né? Alberto Almeida, né? Tantos outros expoentes assim que tratam, né, com profundidade e com muito mais propriedade que eu, porque, né, no caso do Alberto Almeida, ele é psiquiatra, atuante da área espírita, né? Então, a gente está dando só uma pincelada aqui, a gente está dando só o primeiro toque de bola aqui para cada um ir buscar esse aprofundamento, né? A gente quer só abrir as portas, assim, entreabrir as portas para depois cada um buscar essa iluminação assim, no assunto, que é realmente complexo. Aí lá na pergunta 200 do Livro dos Espíritos está assim, a gente precisa prestar atenção já na pergunta. E Kardec pergunta assim, ó, tem sexos os espíritos? No plural. Tem sexos os espíritos? Por que ele colocou no plural? Por que ele não perguntou assim, ó, tem sexo os espíritos? O que Kardec está querendo dizer aqui? Tem sexo, ele está falando de gênero. Ele está falando explicitamente de gênero, por isso ele colocou no plural. Tem espírito masculino? Tem espírito feminino? Essa é a pergunta, se a gente fosse para traduzir. E os espíritos respondem, ó, não como entendeis. Como que a gente entende? O sexo? Sexo.
O masculino, genitália masculina, genitália feminina. Esse é o modo que a gente entende os sexos, né? Os gêneros. Então ele está afirmando que tem, mas não como a gente entende. Vamos acabar de ler aqui a resposta para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Né? Não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. O sexo, como a gente entende, depende da organização física. Né? E se referindo ao espírito, ele diz: há entre eles amor, simpatia, baseados na semelhança dos sentimentos. Circuito magnético, alimento afetivo. Então ele está dizendo que não tem sexo como a gente entende, mas tem um sexo de uma forma que a gente não entende? Tem um gênero? Tem. Nesse sentido tem. O espírito em si, ele não tem sexo, né? A chama, né? O princípio espiritual criado por Deus, ele não tem sexo. A gente precisa compreender uma coisa, né? A gente já aprendeu na doutrina espírita que a gente reencarna, né? Não assustei ninguém não, né? A gente já sabe, a gente reencarna. A gente teve, né, já várias vidas para trás, estamos nessa aqui agora, a gente não se lembra do passado, por bênção divina que nos permite recomeçar agora sem lembrar do tanto que a gente já errou, né? E teremos vidas para frente, reencarnações para frente. Nessas nossa fieira de reencarnações, é normal que numa série de reencarnações a gente reencarne num gênero, durante um período. Então, no meu caso, se eu vou pegar, né, pode ser que eu venha de uma série de encarnações no sexo masculino. Isso faz o quê? Isso faz eu criar no meu espírito uma estrutura psicológica masculina. Então é nesse sentido que tem gêneros. Mas é absoluta? Não é. Não é. Mas é a necessidade evolutiva, no meu caso, nesse momento, de aprimorar, né, de ter a oportunidade de aprimoramento nessa estrutura psicológica masculina. Como tem os espíritos que têm a estrutura psicológica feminina, por essa série, né, muitas vezes, às vezes longa, de reencarnações naquele gênero. Vamos para 201, porque ou vai explicar ou vai complicar mais, vamos ver. Né? Kardec pergunta assim, ó, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Óbvio, sim, a resposta é sim. Né? A gente já sabe disso, a gente já até se adiantou nisso. E a pergunta dos espíritos é assim bem direta, de certo. Né? São os mesmos espíritos que animam corpos de homens e de mulheres. Ou seja, o espírito na sua essência não tem gênero. Não tem gênero. Quando a gente for espírito puro lá na frente, vai ser masculino ou feminino, não tem gênero. Não tem essa forma que a gente compreende agora. Eu sei que é muito complicado para a gente pensar nisso tudo pelo nosso estágio evolutivo de agora, pelo nosso patamar de compreensão. O teto assim é pequeno, mas é importante a gente forçar um pouco a compreensão para a gente compreender essa sexualidade nesse sentido mais espiritualizado, mais profundo. Aí vamos para o 202 aqui, que aí vai explicar essa questão aqui, dessa estrutura psicológica formada no espírito numa série de reencarnações num gênero ou no outro. A 202, ó. Prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Não, o espírito não tem sexo. Ele prefere o quê? Prefere ser homem ou prefere ser mulher? Não é para ninguém responder não, mas é para a gente pensar um pouquinho antes da gente ler aqui. É claro que isso pouco importa, é a resposta. Isso pouco importa. Para o espírito pouco importa. Mas ele continua. O que o guia na escolha são as provas que ele haja de passar. As provas que ele haja de passar. Falou em prova, né? Aí a gente precisa fazer um parêntese aqui para a gente falar sobre prova e sobre expiação. Para a gente, assim, definir a diferença entre prova e expiação. Porque aqui o Espírito falou, ó, o que o guia na escolha são as provas que ele precisa passar. O seu aprimoramento, evolução e tal. Qual que é a diferença de expiação para prova? Né? A gente precisa ter isso bem claro para poder compreender bem a resposta do Espírito aqui. A expiação, né, ela está relacionada a um erro meu do passado. Eu cometi um equívoco, eu me comprometi com uma alma, com uma vida, com uma circunstância, o tempo passou, eu não trabalhei aquilo, eu não fiz por onde, né, no dizer de Jesus, né, o amor que cobre a multidão dos pecados, não, eu continuei omisso, eu continuei a mesma pessoa. É natural que aconteça o quê? Na lei de ação e reação,
O efeito daquele erro meu do passado vai me alcançar agora. É a expiação, sabe? É uma circunstância que envolve dor, que envolve crise, né? Relacionada a um erro meu do passado. Essa é a expiação. E a prova? A prova, ela visa o futuro. A prova é uma necessidade evolutiva minha. Então, às vezes, uma suposição, eu sofro um acidente que me traz limitações profundas. É a expiação do passado? Não necessariamente. Pode ser uma prova onde ali naquela circunstância de dor, de limitação, eu vou adquirir paciência, eu vou adquirir confiança em Deus, resignação, eu vou me desapegar do corpinho físico. Ou seja, é uma prova, ela visa uma melhoria futura. Então, quando o Espírito fala aqui, olha, o que o guia na escolha são as provas que ele haja de passar. É aquilo que ele precisa aprender, é aquilo que ele precisa ali adquirir numa estrutura, né, do gênero feminino ou do gênero masculino. Vamos dar um exemplo bem claro aqui para nós homens. Estamos aqui com a nossa estrutura psicológica masculina, né, e vamos forçar o raciocínio aqui um pouco. Como que a gente vai aprender o sentimento de uma mãe sem ser mãe? Tem jeito? Eu posso teorizar, eu posso falar, nossa, é uma maravilha, mãe, né? Mãe doa mesmo, mãe é aquele amor desprendido. Eu posso teorizar, mas aprender só quando eu for mãe. Ou eu já fui no passado, ou eu serei no futuro. Essas são as provas, esse é o aprendizado. No lado feminino também tem, né, tem provas, tem aprendizado, tem situações que vão ser aprendidas na condição da estrutura psicológica masculina. É muito lógico, é muito normal, faz muito sentido quando a gente estuda, né? A gente vê como que a lei de Deus ela é perfeita, como que Deus, né, o Pai Criador, amoroso, nos dá e nos renova a oportunidade de aprender. A gente não tem que passar pela prova da riqueza e da pobreza? A gente não tem que passar pelas posições de poder, de subordinação? A gente não tem que passar por, às vezes, encarnações que nos trazem limitações profundas no aspecto do aparelho físico? Sim, são provas, são experiências que a gente tem que viver, que a gente tem que adquirir. E nessa pergunta 202, Kardec faz ele faz um adendo ali que é muito, muito interessante também. Como é curtinho, vamos ler aqui, ó, comentando a resposta dos espíritos na 202. Ó. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com tudo isso, o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Né? É muito interessante a gente pensar nisso, para a gente já despojar assim, de vários preconceitos e tabus. Até mesmo quando a gente aborda a questão da homossexualidade, né? Aí a gente compreende o quê? Aquele espírito que está na condição da homossexualidade, ou seja, o psiquismo dele não está de acordo com o corpo físico dele, houve uma inversão. Ele vinha de uma série de estrutura psicológica num gênero e reencarna em outro. Por quê? Aí, né, a gente tem várias razões, tem vários motivos, tem várias possibilidades, né? Tem esse aprendizado, né? Talvez seja a hora do espírito começar a passar para aquele outro tipo de experiência. Pode ser, né? Aí já num aspecto de expiação, né? Se comprometeu na área da sexualidade, né? De uma forma desequilibrada e desequilibrante, aí reencarna numa posição invertida, que Emmanuel chama essa condição do corpo físico como uma prisão. Como uma prisão. Por isso, às vezes a gente vê a pessoa em um conflito tão profundo com o próprio corpo, de não aceitação. Aí vai buscar até recursos assim da transmutação de gênero, né? Não cabe a gente aqui fazer juízo de valor, a gente está conversando o aspecto do doutrinário. Mas para a pessoa buscar uma cirurgia de mudança de sexo, olha o tamanho do conflito que ela está com o corpo dela. Ela está se sentindo de fato numa prisão. Né? Agora, há situações assim
E o próprio Emmanuel fala que aí essa mudança de corpo funciona como uma armadura. Às vezes o espírito tem que cumprir determinadas missões, determinadas tarefas, e há essa inversão exatamente para não constituir família, não ter assim, relacionamentos afetivos nesse sentido, né, de consanguinidade, para poder se dedicar à própria caminhada, à própria missão. Um caso desse, Chico Xavier. A gente pode citar um caso desse, Chico Xavier. Você vê Chico Xavier, você, né, sem nenhum medo de ter preconceito, alguma coisa, você vê uma estrutura feminina, psicológica feminina nele. Né? Muito natural que seja assim. E para cumprir a missão dele, ele vem na posição invertida, como uma armadura. Como, né? Chico Xavier, a gente aprendeu a amar o Chico Xavier pelo que ele é. Né? Eu tive o prazer de ter com o Chico assim, pessoalmente, aquele amor que irradia, assim, uma coisa indescritível, assim, né? Então a gente ama o Chico pelo que ele é, mas assim como houve a inversão, né, como uma armadura, no aspecto físico ele não era bonito, né? Nas linhas físicas alguém vai dizer que Chico era bonito, coisa, não era, mas era ligado a essa proteção que ele precisava para a tarefa dele. E mesmo assim, né, esse aspecto físico que não favorecia assim a chamar atenção e a inversão, ele sofreu muito, com muitas propostas de casamento, com muito assédio, né? Que é claro que assédio é um assédio assim físico, né, para relacionamentos, mas a gente sabe que vem do plano espiritual, com a tentativa de interferir na grande missão que ele tinha. Ele resistiu a tudo, ele foi adiante e entregou a missão dele completa, né? Mas ele não disse que isso foi fácil para o Chico, não. Alguém disse que foi fácil para o Chico viver a inversão, viver essa armadura, não ter uma família dele mesmo assim? É claro que foi difícil, é claro que foi uma prova difícil. Prova. Ou a gente acha que o Chico não passava por prova? É um espírito em evolução como todos nós. Tem muito que aprender ainda. Já estava muito na nossa frente, sim. Mas tem muito que aprender ainda. A nossa caminhada ela é infinita nessa trilha da evolução, do aprendizado. Ela é infinita. É bom nem a gente pensar muito nisso, não dá um nó na nossa cabeça. A gente já vai caminhando para o encerramento, mas tem uma história que eu gostaria de contar. Está no livro Encontros e Desencontros, do Richard Simonetti. Essa história, eu acho que ela é bem pertinente, assim, porque vai, no seu contexto, abordar vários aspectos assim, de responsabilidade, né, da liberdade que cada um tem, né, vai tocar assim, pontos como planejamento familiar, seja aqui do plano físico, né, planejamento familiar é um direito de cada um, né, cada casal vai escolher quantos filhos quer ter, ou se não quer ter filho, né, na atualidade muitos casais optam por não ter filho. Né? É um planejamento familiar que diz respeito ao casal, mas não podemos esquecer que existe um planejamento reencarnatório também. Né? E quando a gente faz as nossas escolhas aqui no corpo físico, o que é que está nos movendo? Quando alguém nos chama para uma tarefa da caridade, mas uma tarefa assim mais difícil. Não, nós precisamos levar uma cesta básica lá naquela família, o pessoal lá tem problema psiquiátrico, vão nos tratar mal, a vizinhança é complicada, o lugar é perigoso, vamos lá? 9 entre 10 pessoas vão recusar o convite. Vão falar, não, eu compro a cesta básica, mas você leva lá e tal. É a escolha de cada um, não tem problema. Mas o que está movendo a nossa escolha? É o nosso comodismo? É a nossa, é o nosso egoísmo? Eu não quero sair da minha posição de tranquilidade, de serenidade, eu não quero me cansar? Lembra do excesso eu não quero me cansar para ter que descansar? São reflexões que a gente tem que fazer. O que está movendo as minhas escolhas aqui? Então, na questão do planejamento familiar também, o que está movendo as minhas escolhas? E o que o casal resolver está resolvido e não tem problema. Bastando ter bastante consciência e responsabilidade da escolha, porque consciência a gente pode adquirir, agora a responsabilidade já é nossa mesmo. Independente da nossa consciência ou não. A gente tem sempre responsabilidade dos nossos atos. Então, Richard Simonetti, né, um espírita, orador, conferencista, escritor, ele desencarnou agora em
2018, com 82 anos. Né? Eu gostava muito dos livros dele, porque assim, é uma linguagem muito simples assim, que ele trazia, uns livros fininhos. Assim, eu gostava muito dele, eu não tive o prazer de conhecê-lo. Né? E no livro Encontros e Desencontros, ele conta a história de Dagoberto. Dagoberto era um pai, ele está no plano espiritual já desencarnado, e ele está lá muito preocupado com a filha dele que ele deixou no mundo. A filha dele, Mariana, tinha 17 anos, né? E ele vai procurar um mentor lá espiritual para ter uma orientação, para conversar, porque ele estava extremamente preocupado com a filha que tinha ficado no mundo, e chega perto do benfeitor lá, né, um espírito mais esclarecido, evoluído, para pedir ajuda, né, conversar. E ele chega e fica sem jeito, aí o benfeitor fala, não, Dagoberto, pode falar o que é, né? Aí ele começa a contar, ó, meu amigo, né, benfeitor, a minha filha Mariana ficou no mundo lá, eu estou preocupado com ela, porque ela tem 17 anos, né? Aí ela engravidou, né? Ela e se casou há pouco tempo, ela e o marido dela agora, né? Tiveram que largar os estudos, né? Tem que começar, né? Trabalhar, e eu estou notando eles assim, né? Abalados com essa mudança toda, assim, eu tô preocupado com essa situação, né? 17 anos é muito jovem, né? Aí o benfeitor fala, continua, qual que é a sua questão, né? Aí Dagoberto, né, esse pai desencarnado, fala para o benfeitor assim, será que esse evento, ela engravidar, esse casamento, essa vida que está começando, será que estava no planejamento reencarnatório dela? Não? Aí o benfeitor espiritual, assim, que viu a aflição daquele pai, né, naquela questão, não era um caso de curiosidade, né, ele realmente aí resolveu atender, pediu para um auxiliar lá e buscar a ficha reencarnatória de Mariana, para dar uma analisada, vamos ver, né? Aí traz o auxiliar lá a ficha, aí o benfeitor começa a ler a ficha para o Dagoberto. Aí vamos ver o que estava na ficha. Era a programação reencarnatória de Mariana, a filha dele com 17 anos naquele momento, encarnada no mundo, né? Grávida, tinha acabado de casar. Aí na ficha de Mariana estava lá a programação, né? Profissão, médica. Casamento, por volta dos 30 anos, encontraria Rubens, um grande companheiro de outras épocas, que já antecederam na reencarnação em 10 anos, ou seja, esse Rubens era 10 anos mais velho que ela. Né? Filhos receberiam 3 espíritos, Magda, Flávia e Alberto. Objetivos principais da reencarnação: consolidação das ligações afetivas, encaminhamento dos filhos, desenvolvimento de tarefas em favor da saúde humana, tempo aproximado de vida, 70 anos. Roberto ficou pasmo, falou, nossa senhora, então ela desviou completamente do caminho? Aí o benfeitor falou, sem dúvida, né? Mariana casou-se com o homem errado, na hora errada e pelo motivo errado. Aí Dagoberto, assim, né, ela está grávida, aí perguntou para o benfeitor, mas pelo menos esse espírito está reencarnando ali, é um dos 3 que era para vir? Ele falou, não. É um espírito ligado ao psiquismo do marido dela, que não tinha relação nenhuma com ela até aquele momento ali. É claro, né, que esse pai ficou, né, puxa vida, né, e agora, né? É essa a pergunta, e agora, meu filho, o que vai acontecer, o que vai ser, né, essa mudança toda, essa transformação toda? Aí o benfeitor, conversando com ele, né, não alivia para o lado dele, fala a realidade assim do que ele acha. É muito difícil fazer uma previsão, mas pela experiência dele, né, pela visão assim, mais elevada, ele diz para ele assim, bom, a partir do momento que ela afastou do planejamento feito, é difícil prever o futuro. Podemos, entretanto, adiantar algo a respeito. Mariana não será feliz no casamento. Passados os primeiros tempos de euforia sexual, experimentará indefinível angústia, sentindo que algo saiu errado na sua vida. É a programação espiritual começando a gritar. Né? É os conflitos começando a nascer. Né? A vocação para a medicina a fará sentir-se lesada em suas aspirações. Vai ficar insatisfeito em qualquer trabalho. Aí não é uma questão financeira, de poder, de reconhecimento. É algo que estava na programação, ela pode conseguir uma profissão até mais, com um ganho maior, mas ela vai se sentir lesada assim mesmo. Vai ficar aquele vazio. O filho não se satisfará
não lhe satisfará os anseios maternos, porque, em suma, é um desconhecido, né? Tem a ligação de filho, vínculo e tal, mas é espiritualmente um desconhecido dela, né? No tempo previsto, essa é a parte mais importante, mas no tempo previsto, ou seja, já por volta dos 30 anos dela, o que vai acontecer? O Rubens vai aparecer no caminho. Olha a complicação, olha a gravidade da situação, né? O companheiro que estava destinado aparecerá no caminho, impondo-lhe a amargura de um amor impossível. Se ceder às solicitações do coração, não encontrou, e se realmente ceder, fugir aos deveres do matrimônio, assumirá novos compromissos kármicos relacionados à infidelidade e à deserção dos deveres conjugais. Aí a Adalberto pergunta, puxa vida, mas isso só por causa de um erro de sentimento, um erro do momento, de um instante, às vezes é de um instante mesmo, né? Para engravidar é um instante que precisa. Falando para os jovens aí, ó, é um segundo, né? Segundo não, né? 2 minutos, né? 1 minuto, sei lá. É rápido, é rápido, mas reflete na sua vida inteira. Aí aquela noção da responsabilidade. Então eu vou me relacionar com alguém, mas eu estou consciente das consequências físicas, né? Por exemplo, uma gravidez que pode vir, uma doença sexualmente transmissíveis, ou as consequências espirituais da alteração que eu estou fazendo na minha rota. Então, temos a liberdade de fazer o que quiser, não é? Mas a gente tem que ter a maturidade também de assumir as consequências, assumir as responsabilidades de tudo aquilo ali que está envolvido naquela escolha que eu estou fazendo. É uma escolha, pessoal, é uma escolha. O Adalberto pergunta para ele, não é só por causa de um erro assim, acontece isso tudo, não é uma coisinha de nada, né? 2 minutos ali que ela distraiu, né? Aí Ambrósio, que é o benfeitor, fala para ele assim, ó, é o ônus da liberdade, é o ônus, você tem a liberdade, mas, olha, você tem responsabilidade de tudo que faz. Eu posso plantar o que eu quiser no chão, não posso? Semente que for, né? Espiritualmente falando e usando esse símbolo. Eu posso plantar o que eu quiser, mas eu sou obrigado a colher. Eu planto o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Isso é uma lei espiritual, né? Pro lado negativo e pro lado positivo, né? A gente olha muitas vezes pelo lado negativo, né? Com a semente de bem que eu planto aqui, a colheita me pertence. Mesmo que eu não estou interessado, eu realmente fiz aquilo com desprendimento, mas me pertence. Aquele resultado vai me pertencer no tempo e no espaço, vai me pertencer. Então é claro que Mariana, né, o benfeitor explica para Mariana, olha, ela assumiu essa responsabilidade e agora dentro dessa conjuntura ela tem que aproveitar as oportunidades, as provas advindas disso para caminhar e lá na frente retomar a caminhada naquele planejamento anterior da maneira que for possível. Nosso tempo acabou, eu queria só falar uma frase de Emmanuel aqui, que está também no livro, prefácio do livro Sexo e Vida, um livro sensacional. Quem quiser, né, aprofundar mais no assunto, lê esse livro, ele definir, mas Sexo e Vida. Lá na introdução ele faz um resumo assim, sobre sexualidade, que ele diz assim, ó, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito a si mesmo e aos outros. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou repreender com a experiência. Caso de Mariana. Né? Vai repreender com nova experiência, aprender e repreender através de provas. Né? Sem isso, será nos enganarmos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal. Quantas vezes fizerem necessárias, quantas vezes fizerem precisas pelo mecanismo da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Que a gente, com as bênçãos de Deus, com o amparo de Jesus, da espiritualidade, a gente possa sempre ter bastante discernimento, bastante calma, bastante cuidado na aplicação do nosso livre-arbítrio, né? E como no tema da noite de hoje, nessa questão da sexualidade também. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muito obrigado pela atenção de todos.